bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast agora semanal de mitologia, santos, deuses, heróis e outros seres lendários especiais. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a psicopompa nórdica Daniela Benetti contando histórias para vocês. Esta semana nós vamos ao norte da Europa, mais especificamente à mitologia nórdica escandinava, para conhecer as Valquírias, umas moças que não estão aqui para brincadeira. Muito pelo contrário, levam muito a sério seu trabalho. Estou realmente cansado. Parece que estou trabalhando desde sempre. São espíritos jovens e femininos, belíssimos, que vão até os campos de batalha e recolhem os guerreiros derrotados que lutaram e morreram com honra. São sempre altas, loiras, usam por vezes uma armadura brilhante e montam em cavalos brancos especiais. Nos países nórdicos, as luzes do norte, também conhecidas como aurora boreal, muitas vezes foram vistas como um reflexo do escudo brilhante das valquírias, que estavam fazendo seu trabalho e trazendo a luz da aurora boreal com ele. Ou seja, o reflexo do escudo das valquírias, ao recolher os mortos nas batalhas, nos campos, forma as luzes da aurora boreal. Bonito, né? Você é uma estrela que brilha, brilha, brilha. As valquírias são espíritos femininos que servem Odin e Freya, a mulher de Odin. Odin, deus maior, né, da mitologia nórdica, e Freya, sua mulher, a deusa do amor. E elas têm um papel bem importante no que diz respeito à mitologia da morte e da guerra. Duas coisas bem fundamentais para os nossos amigos vikings, como já contamos aqui em vários episódios da mitologia nórdica. As valquírias, elas então chegavam lá no campo de batalha, depois da batalha, e elas dividiam os heróis em dois tipos. Os bem valorosos, metade do campo, era levado para o Valhalla, que era o paraíso dos vikings, onde ficavam com mulheres e hidromel, aproveitando a além-vida até o Ragnarok, que é o apocalipse viking. A hora que eu relei no Poodle, ele se transformou na besta do apocalipse. Esses bem valorosos estavam a cargo de Odin e seriam chamados no Ragnarok para lutar a seu lado. A outra metade, que não ia para o Valhalla, mas iria para Fogvanger, que é o palácio de Freya, a mulher de Odin. E lá eles seriam treinados dia após dia para se tornarem os guerreiros fantasmas mais incríveis. Seriam servidos a eles adoráveis banquetes, eles seriam chamados também na hora do Ragnarok, como uma força especial de defesa da Freya. Então, basicamente, os dois deuses, né, o casal de deuses principal da mitologia nórdica, dividia os heróis no campo de batalha. Os heróis de Odin iam para Valhalla e os heróis de Freya iam para Fogvanger, que é o palácio dela, que é também super bonito, que é o palácio da beleza e do amor, né? Então, eles ficavam nessa posição super boa. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra! E essas moças, as valquírias, eram quem decidia quem era o quem ia para que lugar, justamente. E elas também eram as moças que serviam o hidromel para os guerreiros, ajudavam eles a curarem suas feridas, né? Apesar de eles estarem mortos, né? É curioso isso, assim. Eles estão mortos, mas ao mesmo tempo eles vão se curar das feridas, vão ficar inteirões novamente, apesar de fantasmas, e vão passar a vida ali nos dois palácios, um em Valhalla ou em o outro que eu me nego a falar o nome novamente. Que louco, tio! As palavras, mete suas palavras, passa. Era uma sociedade bastante voltada para o masculino, para o homem. Opa, se não, né? Em alguns poemas, as valquírias aparecem também como amantes de heróis, filhas de reis e carregam consigo um corvo, como um símbolo. Elas também podem aparecer em algumas lendas metamorfoseadas, aí em cisnes ou cavalos. Elas têm um cavalo, né? Sempre elas estão montadas no cavalo quando elas chegam a um campo de batalha. Mas elas podem aparecer até metamorfoseadas como cavalos. Cara de cavalo da porra! Na etimologia, ou seja, no nominho das bichas, descobrimos que Valquíria significa literalmente escolhedora de mortos. É um nome composto com o substantivo val, referindo-se ao morto no campo de batalha, e o verbo kjosa, que significa escolher. Então, pense a respeito antes de dar o nome de Valquíria para sua filha, escolhedora de mortos. Reflita um segundo, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Elas vivem perto do submundo, mas às vezes vinham à terra, o famoso Midgard. E aqui elas arranjavam amantes e até constituíam famílias. E vou te dizer que nem sempre a família era heterossexual, não, viu? Tinha umas valquírias que, na verdade, tinham uma família homoafetiva. Ou seja, as moças eram bastante avançadas e liberais para espíritos sobrenaturais vikings. Elas, às vezes, eram consideradas portadoras de desejo, pois realizavam os desejos de Odin e de alguns poucos mortais também.
Existe até uma pequena lenda que se você soubesse onde as valquírias tomavam banho, você poderia segui-las e roubar as suas roupas. Assim, elas cairiam como que num feitiço e se casariam com você, teriam uma família e tudo. Porém, se elas algum dia achassem as roupas que o parceiro ou parceira roubou, elas abandonariam a família automaticamente. Aí, o homem precisaria provar que era bom o suficiente para tê-la. Teria de ir à luta e se transformar em algo mais do que um mero mortal. Ele precisaria se transformar num herói. Ou seja, mostrar seu valor na batalha, o que é bastante complicado, porque os vikings, a gente já sabe, né, viviam para isso. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Nos mitos originais, existiam apenas 12 valquírias, mas depois os nomes foram crescendo. A rainha das valquírias é a Freya, que se veste como elas e parece uma B10 quando está junto das suas amiguinhas. As valquírias apareceram pela primeira vez na história na Edda, um poema do século XIII, que é um compilado do folclore e da mitologia da região. Em algumas aparições, elas são mandadas por Odin para executar as mortes, não apenas recolher os heróis mortos. Nesse caso, elas criam as condições para que algumas pessoas escolhidas por Odin morram a cada batalha. E há também uma descrição menos bonita em que as valquírias aparecem depois da batalha e, num momento meio zumbi, se alimentam dos corpos falecidos. Essa não é a versão mais comum e eu nem gostaria que fosse, né? Porque afinal de contas elas estão tão bem lá. Enfim, valquíria zumbi comedora de corpos. Mas o que acontecia se você não morresse em batalha e não fosse com as valquírias nem pro Valhalla, nem pro Fogvag? As valquírias pegavam todo mundo? Não, elas pegavam só os caras mais de elite que iam pro Valhalla e o segundo grupo que ia pro Fogvag. Aí, quem morria de morte morrida ou de morte de doença, que era considerado uma morte não tão importante para os vikings, né, não tão valorosa, ia para o Hel, que é com L só, que nem inferno, mas é com L só, e é um lugar ok, assim, até que não é tão ruim para o inferno, que é onde mora Hel, que é a filha do Loki, que aparece até no Thor Ragnarok. Toca pro inferno, motorista. Ela que também é um pouco responsável pelo Ragnarok no final das contas. E também tinha um outro lugar que era um inferno só para quem se afogava, e ficavam umas cavernas marinhas para sempre. Ou seja, pro viking basicamente você tem que morrer em batalha, senão você tá ferrado. Agora eu vou contar para vocês uma história de uma valquíria em particular, Hilda. Essa valquíria ela foi sequestrada por um rapaz chamado Hedin. Acontece que ela se apaixonou por esse rapaz. Porém, o seu pai, que estava viajando quando ela foi sequestrada, voltou e ficou full pistola, claro, né? E quando ele descobriu que a filha não estava lá, foi atrás da filha. Vou te achar, não importa o que aconteça. Quando ele chegou na ilha e buscou, quando ele chegou na ilha onde estava a Hilda e o Hedin, o Hoggin, que era o pai, todo mundo com H, Hilda, Hedin e Hoggin, chamou quase o futuro genro para a batalha, claro, porque afinal de contas ele havia roubado a filha dele. E esses caras batalharam a noite inteira. Muitos homens, né, dos dois exércitos morreram. Hilda, que não sabia o que fazer nessa situação de ódio entre o amado e o pai, uma síndrome de Estocolmo dela um pouquinho, né, decidiu que ia deixar a batalha durar eternamente até o Ragnarok. Então, todo dia, quando seu pai e seu amado se recolhiam após um dia de luta, ela revivia todos os soldados do campo de batalha que começavam a guerrear de novo até morrerem de novo e tudo acontecer novamente em um ciclo infinito. Ressuscita! E essa ficou conhecida como a lenda de Hedin e Hoggin, sendo que devia se chamar a lenda de Hilda, né? Machismo de novo? Nunca. Bem, nas artes, as valquírias foram muito representadas, em especial por conta da peça chamada A Cavalgada das Valquírias, de Wagner, que faz parte do Anel dos Nibelungos. E o Wagner era o compositor favorito de Hitler. Mas assim, a peça é maravilhosa. A Cavalgada das Valquírias aparece até no Pernalonga. Vocês lembram dele com umas tranças louras e um chapéu de chifres, que nem de viking? Pois é. Mais recentemente, na real, em um anime da Netflix, que saiu praticamente agora, as valquírias têm mais um papel fundamental. Em Record of Ragnarok, os deuses desistem da humanidade, mas as valquírias, em especial Brunilda, os convencem a ter 13 batalhas entre grandes humanos e deuses para ver se os homens sobrevivem ou não. As valquírias ajudam os homens que estão disputando contra os deuses. Os humanos são figuras tão díspares quanto o Jack Stripador, o Adão e o Nostradamus. Eu não assisti esse anime, mas, como diria o Silvio Santos, meu marido assistiu e gostou muito. Você tem certeza? Então, fica aí a dica. Trata de valquírias também.
E esse é o começo da história das Valquírias. Se você gostou do que ouviu até agora e quer ouvir mais, escreva pra gente em contato@euideuses.com.br. E também fale com a gente nas nossas redes, tem o Instagram, o Facebook, além de poder deixar seu recadinho no nosso canal do YouTube, como fez a Mari Dance, que escreveu presente pra mim e pra minha mãe. Essas meninas são ótimas e manhinhas sempre corrigindo geral. KKKK. Sim, seremos obrigadas a reforçar o Aisha por um bom tempo. No mais, quero agradecer também a Ivani Maia, o Jacarrima 23, a Beca Gomes, a Fern Valente, além da Arquestein Letão, do Will, Carlos Alexandre Gomes, João Vitor, Michele Casso, John Mercúrio, Samuel, André Cubas, Meninos do Banheirão Podcast, Thais Nunes, Rodrigo Riga e Demundim. Sejam sempre muito bem-vindos. E para não perder o hábito, fica aquela dica: vão ler uns livros. Talvez uns livros com poemas épicos nórdicos do século XIII? Talvez. Tenha uma boa semana e até mais. Tchau, tchau!